Fala investidores, beleza? Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro Vigia 11. Já faz um tempinho aí que eu fiz um vídeo falando sobre ele, então vamos nos atualizar sobre a sua situação. Como vocês podem ver aqui, nesses últimos 30 dias ele vem se recuperando, depois daquela queda que aconteceu do seu preço de cotação. Ele chegou a bater aqui no dia 18/3 o valor de R$ 8,05, se desvalorizando bastante. Porém, de lá para cá, ele vem se valorizando, e se compararmos com o dia de hoje, ele já se valorizou aqui aproximadamente um pouco mais de 6% nesses últimos dias, um acréscimo de 50 centavos no seu preço de cotação. Será que ele consegue voltar para o seu preço justo, que é na faixa lá dos R$ 9,50? É o que vamos analisar aqui também no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se você pensa em investir no Vigia 11, analise direito, porque ele tem suas vantagens e também tem seus riscos. Então tenha ciência total para você não acabar assim saindo no prejuízo, beleza? Atualmente o Vigia 11, pessoal, está custando aqui R$ 8,55, então é um ativo de base 10, tem um preço aí muito acessível. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,86%, uma boa rentabilidade. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado em rendimento o valor de R$ 1,44. E nos últimos 12 meses o seu preço também de cotação está se desvalorizando um pouco mais de 13%. Porém, nesse mês atual, que é o mês de abril, ele vem se valorizando aqui um pouco mais de 3%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo é os R$ 9,66. Como vimos aqui, atualmente está custando R$ 8,55. Então, ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP é de 0,89. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 11% para o que seria do seu preço justo. Como os fiagros eles funcionam de uma maneira similar aos fundos imobiliários de papel, então sempre é recomendado, se você quer investir em algum tipo de fiagro, sempre comprar abaixo do seu P sobre VP, nunca acima do seu P sobre VP. É aconselhável não se pagar ágio em fundos imobiliários de papel e em fiagros. Atualmente o Vigia 11 ele tem um patrimônio de R$ 834 milhões, tem 41 milhões em caixa, conta com um pouco mais de 170 mil cotistas e uma liquidez média diária superior a 2,7 milhões. E seu último rendimento anunciado foi aqui de 11 centavos por cada cota. Ele ainda não anunciou correspondente aqui a esse mês de abril. Ele vai anunciar essa semana, se eu não me engano, ele sempre anuncia no 9º dia útil de cada mês. Então essa semana ele ainda vai anunciar os seus rendimentos. Vamos esperar para ver se ele voltará aqui a pagar 11 centavos por cada cota. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Podemos ver que especialmente aqui em meados de 2023 para cá, ele vem caindo seus rendimentos. Isso aconteceu em especial por causa da situação de calote que uma das suas cooperativas entrou, que foi a Languiru, e também o início da queda da taxa Selic, que afetou bastante a receita do fundo. Então, por esse motivo, ele acabou aí caindo seus rendimentos. Vamos aqui, pessoal, no último relatório gerencial do Vigia 11, ver como é que está a sua situação atual. Então, nesse último mês de fevereiro, que seu relatório é de fevereiro de 2024, ele não realizou nem compra e nem venda de CRAs. Então, não teve nenhuma operação de giro. Ele menciona aqui que no momento ele tem 30 ativos CRAs com valor investido de R$ 858,6 milhões. Descendo aqui, ele faz uma análise setorial sobre a situação atual das distribuidoras de insumos, que atualmente é um dos principais segmentos que ele atua, Alguns dos seus principais devedores atuam nesse segmento de insumos. Então ele vai fazer aqui um apanhado de como é que está a situação atual e qual a expectativa para os próximos meses. Ele menciona aqui também a situação da Languiru. Ele diz que continua acompanhando a situação dela, e nesse mês de abril a Languiru ela ficou de apresentar o seu cronograma de liquidação. Então ela vai apresentar assim de que maneira que ela vai pagar, no caso quitar, as dívidas que atualmente ela tem com a venda dos seus ativos. Então vamos esperar aí até o final desse mês de abril para ver se a cooperativa Languiru, ela apresenta esse cronograma de quitação das suas dívidas. Ele menciona aqui também um ponto positivo, que o Ministério da Agricultura aqui no Brasil habilitou um dos frigoríficos da Languiru, que faz o abate de frangos, de vender para a China. Então isso é um ponto positivo, Porque isso aí vai agregar valor ao ativo, no caso ao frigorífico da Languiru,
e ao mesmo tempo vai trazer uma boa receita para essa cooperativa. Eu pelo menos torço bastante, não só por ser cotista do Fiagro Vigia 11, mas também para a cooperativa que ela consiga se recuperar, consiga quitar essas dívidas e voltar a ser o que era, né? Não só para quem é investidor do Vigia 11, mas também para as pessoas de modo geral, né? Sabemos que tem muitas pessoas que dependem diretamente do serviço da Languiru para poder sustentar suas famílias. Então esperemos que ele realmente consiga se recuperar. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver correspondente ao demonstrativo financeiro do Vigia 11 durante esse último mês de fevereiro. Então podemos notar que ele teve uma receita total de 9,4 milhões de reais. Suas despesas somaram aqui 990 mil reais, que foi despesas recorrentes, e despesas não recorrentes, 566 mil reais. Então no final ele ficou com um resultado líquido de 7,8 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 9,5. Então nota-se que ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Lembrando que no mês de fevereiro para março ele distribuiu 11 centavos por cada cota. Então ele usou uma reserva acumulada que ele tinha para conseguir manter esse seu patamar de dividendos. Antes, o seu resultado acumulado estava aqui de 8 centavos por cada cota. Então ele usou e acabou baixando aqui para 6 centavos por cada cota que ele pode usar para eventuais distribuições ou para despesas, né? Como aí a taxa de performance. Então, pelo menos creio eu que ele volte aí a pagar nesse mês de abril 11 centavos também por cada cota. Até porque o mês de fevereiro, por ter tido menos dias úteis, isso acabou afetando bastante a receita do Fiagro. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver todos os ativos que atualmente ele tem. Como eu havia mencionado lá no início do relatório gerencial, são 30 no total. Ele continua com as suas concentrações, né? A gestão, apesar de mencionar que ela vai trabalhar aí para poder diminuir essas concentrações que ele tem, mas ele continua bem concentrado. Se você pegar esses primeiros ativos aqui, ó, todos eles estão acima de 5% do PL do Vigia 11 investido em cada um deles. Além disso, tem algumas concentrações também com respeito aqui à Languiru. Apesar dela ter aqui esse com 4,83%, ele tem mais outros dois que, se somarmos aqui, ó, vai dar aproximadamente entre 9% e 9,5% do PL do Vigia 11 investido nele. Então tem algumas empresas aqui que ele tem 2 ou 3 CRAs destinados para a mesma empresa. Isso acaba fazendo assim a concentração. Outro ponto também para se prestar atenção é com essa distribuidora aqui, ó, a Fiagro, que atualmente ele tem uma exposição muito alta nela, e ela está com pedido de waiver. No caso, o que seria isso? É com pedir o adiamento de uma dívida que ele tem para poder pagar. Então é muito provável que no próximo relatório gerencial, que deve sair ainda nesse mês de abril, o Vigia 11, no caso a Valora, que é a gestora do Vigia 11, traga aí mais informações sobre esse pedido, né? E se isso vai afetar o Fiagro ou não. Então vamos esperar aí o próximo relatório gerencial para ver como é que vai ficar essa situação desse pedido de waiver que a Fiagro ela realizou. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que a taxa de juros de aquisição e a taxa média ponderada do Vigia 11 está aqui na faixa de CDI mais 5,1%. Então o Vigia 11 ele é um ativo high yield, que é aquele tipo de ativo que traz uma alta rentabilidade. Porém, ao mesmo tempo, tem um maior risco de eventuais calotes. Então, se você pensa em investir no Vigia 11, ou se você já investe sem conhecer muito, lembre-se que ele é, sim, um ativo muito arriscado. Aqui podemos ver que 100% dos seus ativos estão investidos no CRAs e 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI. Então, o Vigia 11 também é um ativo que está totalmente indexado ao índice CDI. E o índice CDI ele segue a taxa de juros. Então, se a taxa de juros ela continuar caindo, como está previsto até o final desse ano, o Vigia 11 ele vai sentir esse impacto na sua receita mensal e, consequentemente, ele vai diminuir os seus rendimentos. Então, fique ligado aí nessa situação. Não pense que o Vigia 11 ele vai conseguir continuar pagando ali na faixa dos 11 centavos. A tendência é os seus rendimentos diminuir no decorrer desse ano. E aqui a gente pode ver o segmento de atuação dos seus principais devedores, se destaca aqui em especial distribuidoras e o segmento de cooperativas. Então, pessoal, essa é a situação atual do Vigia 11, sem muitas novidades, né? Vamos esperar aí, como eu mencionei, esse próximo relatório para ver se ele menciona sobre a Fiagro, que eu pessoalmente estou bastante interessante para saber como é que esse pedido de waiver vai afetar o Fiagro Vigia 11. E também vamos esperar aí o cronograma de liquidação que a Languiru ela ficou de trazer durante esse mês de abril. Então fiquemos aí na expectativa para ver como é que vai acontecer esses cronogramas aí de quitação das suas dívidas que ele ficou de entregar durante esse mês de abril. Dessa maneira a gente poderá ter uma noção de qual mês o Vigia 11 poderá começar a receber algum pagamento da cooperativa Languiru. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.